Olá, seja bem-vindo. Essa é a playlist Quadrinhos Independentes Publicações Alternativas e o vídeo de hoje é sobre Gazi Andraus e o seu Homo Eternus. Eu conheci o Gazi no intercom realizado na Universidade Estadual de Londrina, se não me engano, em 1994. Esse fanzine está autografado quando eu reencontrei com ele em 1996. O Homo Eternus reúne, esse fanzine especificamente, reúne a produção do Gazi entre 1993 e 1994. Esse material está sendo coletado, organizado e, pela editora Criativo, será lançado um terceiro álbum com esses materiais produzidos pelo Gazi. Aqui, o Convergência, escrito ao contrário. Não vou me atrever a ler ao contrário. Bastante interessante esse fanzine em cores. Muito legal. Este aqui, os solos, tem capa dupla. Os fanzines, esses aqui especialmente, feitos com base em xerox, grampeados à mão. Bem legal. Uma época muito interessante dos fanzines. E aqui, na Metal Pesado número 6, de 1998, eu tive o prazer de publicar muitos quadrinistas que se tornaram amigos, e nós reuníamos vários tipos de quadrinhos, e naquele momento nós também colocávamos os quadrinhos poético-filosóficos, que daqui a pouco você vai saber do que se trata, o que é essa vertente, o que é esse gênero, vamos colocar assim, de histórias em quadrinhos. Eu publiquei HQ Faces, somente 3 páginas. Página 1 e 2. E aqui a página 3. Eu mandei 3 perguntas para o Gazi via Messenger e ele me respondeu por vídeo e mandou os arquivos para mim pelo WeTransfer. A seguir, então, as 3 perguntas que eu fiz para o Gazi Andraus. Eu comecei a publicar quadrinhos no Barata. Não foi esse número, foram números anteriores, mas esse aqui trazia em especial a HQ Homo Eternus minha. Né? Nesse período, de 93 para 94, eu conheci o IQI, do Edgar de Guimarães, que é o Informativo de Quadrinhos Independentes, que hoje é o QI. Né? Hoje é distribuído em PDF gratuitamente, para quem quiser, no site Market Fantasia. Mas enfim, esse QI, o Edgar Guimarães, que é o criador do QI, e este QI, ele divulgava os fanzines que ele recebia. E ao mesmo tempo ele coeditava se você quisesse. E aí, por exemplo, o Laudo queria, e ele fazia uma publicação da série O Duelo. Enquanto isso, eu fazia a publicação da série, que não é bem uma série, né, que são HQs curtas, do Homo Eternus, já estava no 3º número aqui. Então, ele fazia às vezes um editor alternativo, digamos assim, e como eu sempre digo, o fanzinato na década de 80 e 90 foi o esteio do quadrinho, do quadrinista, do quadrinho amador e até o profissional no Brasil. Mas vamos lá, continuando. Então, com essa possibilidade, né, de eu estar publicando em fanzines, a chance de divulgar os meus fanzines no IQI e também o incentivo do Calazans na época para que eu pudesse então fazer um trabalho autoral e publicou, editasse com o Edgar Guimarães, eu fui tendo a ideia de fazer um fanzine, mas acabou se desdobrando em 4, quadrilogia, porque na capa vocês veem aqui que tem um toco por detrás do homem, no número 2, na capa do 2, esse toco vai se reformatando até o 3 para chegar no 4 e virar uma cruz em que ele se torna crucificado, né? E nas últimas capas também tem desenhos que vão se juntando até o último. Bom, se ampliou esse projeto, virou Homo Eternus em 4 volumes, uma quadrilogia, e eu acabei publicando nesses quadrinhos independentes, né, do IQI, coeditando com ele. O que vem a ser os quadrinhos poéticos, né? Olha, tem várias explicações, mas resumidamente, os fanzines não permitem com que você faça uma história em quadrinhos de 20, 30 páginas para publicar, porque os fanzines, eles vêm
Se for autoral, tudo bem, mas muitas vezes o fã editor, ele tem um fanzine de 24 páginas, de 28, 32, e ele publica vários autores. Então cada um vai ter 5, 6, 3, 7, 8 páginas no máximo. Então a gente era obrigado a fazer HQs curtas, mesmo porque não tínhamos tempo para produzir uma história monumental. Né? Ninguém ganhava para isso e nem era o intuito. O intuito era a gente se divulgar, se desenvolver nos quadrinhos e nos fanzines que nos propiciavam experimentos criativos. Né? E aí, com influência também dos quadrinhos europeus, principalmente os franceses, do Philippe Druillet, do Moebius, né? E também do Philippe Casamayor. Eles tinham uma tônica de HQ reflexiva, fantástico-filosófica. Esse termo ainda não existia. Esse termo a gente adquiriu porque, por coincidência, vamos lá, eu e o Edgar Franco, como fazíamos HQs de narrativas próximas, né? Poéticas, digamos assim, acabamos nos unindo e fazendo esse Irmão Siamês. Aqui vocês têm na mão o meu boneco, né, que foi todo colado. Vocês estão vendo aqui, é um fanzine com colagens na época, né, que a gente montava, xerocava, diminuía. A gente fazia uma montagem gráfica, né, manual, né, como até hoje ainda faço os fanzines. Né. De vez em quando eu trabalho no computador, mas muitas vezes eu trabalho no papel também. E aí fizemos o Irmão Siameses e todo ano havia uma exposição internacional na Galícia, na Espanha. E essa exposição se chamava Exposição Internacional de Fanzines e Prozines. Né? E aí eram as jornadas de Ourense. Né? Aqui tem uma revista que vinha junto, para quem participava, e o catálogo, similar ao QI. Como é que você participava? Você simplesmente mandava o seu fanzine e ele catalogava. Aí nesse catálogo aqui, por exemplo, esse não é um número que divulga o Homem Eternos, aliás, o Irmão Siameses, mas ele divulga o IQI e divulga aqui o Quadritos, que é do Sul, que tem a capa por coincidência que eu fiz na época. Esse aqui é de 1997. Um pouco antes, então, alguns anos antes, nós mandamos o Irmão Siameses e o organizador das Jornadas de Ourense viu no nosso trabalho e denominou Fantasia Autêntica. Não, aliás, Fantasia Filosófica Autêntica. E aí eu gostei desse termo e passei a chamar os quadrinhos que eu, Edgar e alguns outros fazem de fantástico filosóficos ou fantasia filosófica. Né? Porém, o Edgar foi mais além. Ele pesquisou e nesse livro aqui, capitaneado e organizado pelo Flávio Calazans e lançado na época, em 1997, com incentivo do Intercom, congresso que a gente participava, o Edgar criou um artigo bem interessante que esmiuçava os quadrinhos subterrâneos, e muitos deles feitos em fanzines. E aí ele designou vários estilos, mas também nos alertou de que são quadrinhos poéticos. Né? Então a gente faz quadrinhos poéticos e, em específico, com essa temática mais fantasiosa, reflexivo, filosófica, eu chamo de poético, fantástico, filosófica. Né? Então o meu Homem Eternos tem essa qualidade com esse tipo de quadrinhos. Outros quadrinhos, outros editores, aliás, outros fanzines, também ajudaram a engrossar essa questão do que é o quadrinho poético. O Henrique Magalhães publicou, na Marca de Fantasia, um clássico que hoje não existe mais, que é a revista Tili Tili, que se tornou a Mandala. Ela trazia nos mesmos moldes dessas revistas de quadrinhos experimentais, só que HQs poético-filosóficas ou poéticas, né? De vários autores, Calazans, Edgar Franco, Flávio Rafael Emor, Antônio Amaral, alguns outros também novatos na época, o Rosemário, enfim, vários autores. Né? E aí ele ajudou a disseminar e tornar mais público esse tipo de quadrinho poético. Ao mesmo tempo, em paralelo, Portugal também, Nuno Nisa, que veio a publicar numa dessas aqui, o Nuno Nisa também publicou, se eu não me engano, eu não lembro em que número agora. Bom, enfim, ele publicou num desses números da Mandala, e o Nuno Nisa é português e idealizador dos grandes fanzines, aqui o Voo da Águia e Traços e Tintas, que trazia material do Druillet, quadrinhos do próprio Nuno,
e HQs do Edgar Franco e minhas. Quer dizer, era um fanzine também com a perspectiva poética, né? Lá em Portugal. Portanto, o quadrinho poético ele vem dessa toda vontade dos autores de traçarem quadrinhos de reflexão, mas com uma roupagem filosófica, aliás, uma roupagem fantástica. Duetos Essenciais, também lançado pela marca de fantasia, traz, por exemplo, todas as HQs que o Edgar Franco fez em duplas, né? Tem até uma minha com ele aqui, que é da época do Irmão Siameses, né? Então, esse quadrinho poético, ele tem um pequeno nicho, um pequeno público, mas ele existe até hoje com essas premissas de não ter uma narrativa tradicional, de ter poucas páginas, pode até ter muitas, não tem problema, mas ele tem um sentido de ser um quadrinho de reflexão, né? E o que está por vir? Bem, eu sou pesquisador, estou pesquisando os quadrinhos, aliás, os fanzines no meu pós-doutorado na Universidade Federal de Goiás, né? Estou pesquisando os fanzines artísticos, os artezines, né? E aí nós produzimos alguns também. Por exemplo, agora eu estou trabalhando com o software 3D Builder do Windows 10, que vem gratuitamente, e eu pego e transponho as HQs e ilustrações minhas no formato como se fosse para impressão em 3D, né? Esses fanzines que eu tenho desenvolvido, aqui está a própria HQ Homo Eternos que saiu num dos baratas que eu mostrei aqui, aliás, no barata que eu mostrei para vocês, no fanzine, que é esse aqui. Então, vejam aqui que interessante. Aqui tem a segunda e a terceira página, né? Aqui tem a segunda página. Vocês estão vendo aqui, né? Então aqui é o original e aqui é o transposto para o 3D. Eu estou então pesquisando os fanzines de arte e também desenvolvendo os fanzines de arte. Ele também, atualmente, está sendo lançado em álbuns pela editora Criativo. Então, em 2017 saiu o primeiro, agora já saiu o segundo, né? O terceiro vai sair, já está saindo esse ano, né? E a única diferença é que eles são maiores, óbvio, e tem umas 3 histórias a mais para perfazer o tamanho do álbum. Porém, eu elenquei HQs daquele mesmo período, na mesma estética e no mesmo estilo. Então, não destoa. O conjunto continua e permanece fiel ao original, né? Ao fanzine original. O Issu, eu posso depois mandar para o Eloir. Eu tenho os endereços dos 2 3D imagens que eu fiz e também o zine Extinções, que é um zine feito em grupo com HQs individuais, mas ele foi... agrupamos as HQs no evento Ciberpagelanças 2, ocorrido ano passado em Goiânia, com vários autores, trabalhos meus, do Edgar Franco, Guilherme Silveira e muitos outros. Então, esse fanzine de arte, esse artezine, também está no Issu, na plataforma Issu, para vocês verem gratuitamente, folhearem, entre aspas, gratuitamente, né? E, resumidamente, meu Homo Eternos é um fanzine que hoje virou álbum, mas é um fanzine clássico, digamos assim, da linha poética ou da linha fantástico-filosófica, né? O termo fantástico filosófico é uma das vertentes dos quadrinhos poéticos, que tem outras vertentes também, uma designação do pesquisador Edgar Franco, né? E atualmente o meu trabalho continua sendo de pesquisa, antes de quadrinhos e agora nos fanzines, nessa área aí dos fanzines de arte. Eu uso, brincando aqui, essa máscara com minizines, desenhos e minizines nela aqui, para dar esse tom agora de fanzinato e de quadrinhos de arte. Eu faço questão de enfatizar o que o Gazi disse. Ele é um pesquisador frequente, já tem o mestrado, o doutorado e agora o pós-doutorado, todo ele voltado para a pesquisa dos fanzines, das produções que ele faz e de outros colegas. Tem vários artigos publicados, eu vou deixar todos os links aí na descrição desse vídeo para que você possa se aprofundar e conhecer um pouco mais sobre esse grande pesquisador e quadrinista. O Gazi mantém o Gazine, o link também está na descrição deste vídeo. É um canal voltado para os fanzines. Ele tem muito material e tem um registro primoroso que vale a pena você conhecer. Eu quero agradecer muito a ele por ter
participado deste vídeo, por ter gentilmente respondido as questões. Ele foi bastante cuidadoso, fez 2 versões, uma mais longa, uma mais curta, preocupado com o tempo do vídeo. E eu quero deixar aqui esse agradecimento, e em breve teremos vídeos também aqui no Quadrinhos Independentes, Publicações Alternativas, sobre o Edgar Franco e sobre o Flávio Calazans. É isso aí, muito obrigado por você ter chegado até aqui ao final deste vídeo, e vamos fortalecer a cena. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vamos transformar este espaço num espaço de diálogo. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!